Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está numa plataforma de número 197. Estamos chegando naquela marquinha legal de 200 episódios e este mês promete com muita gente boa. E hoje não seria diferente, hoje estou aqui com ela, Caterine Farrah. Conheci através da internet, conheci através de outras pessoas também e foi muito bem recomendada. E eu quero conhecer um pouco, não só eu, né, como você que está ouvindo também, conhecer um pouco dessa comunicadora acreana e uma pessoa que foi muito bem recomendada, então deve ser uma pessoa legal, né? Então, Caterine, muito obrigado por você ter aceitado o convite, obrigado por você ter disponibilizado um pouquinho do seu tempo para trocar uma ideia comigo, e eu queria que você se apresentasse, para quem não te conhece, quem é a Caterine. Tá bom, eu que agradeço o convite. Bom, meu nome é Caterine Farrah, tenho 30 anos, atualmente eu trabalho como social media na área da comunicação, na área da publicidade também, mas de formação eu sou biomédica, sou formada em biomedicina, tenho mestrado na área da saúde também, mas hoje o meu sustento é da internet, das mídias sociais. Uhum. O lance da biomedicina veio da onde? Desde criança? A área da saúde veio como? Na realidade, foi um curso que eu caí de paraquedas, assim. Uhum. Quando eu terminei o ensino médio, era um curso que só tinha 2 turmas aqui em Rio Branco, sabe? Uhum. Aí na minha cabeça eu pensei, pô, só tem 2 turmas, eu acho que eu vou começar esse curso aqui, porque vai ter mais oportunidade de emprego e tal, acho que tem um pouco biomédico aqui em Rio Branco, vai dar certo. Aí no decorrer do curso eu me dei bem, assim, sabe? Fui a melhor da turma, ganhei placa de honra ao mérito e tudo, e me apaixonei pela área da saúde. Depois eu fiz o mestrado também, só que, cara, eu não consegui emprego de jeito nenhum. Passei, assim, 3 anos desempregada. Sim. Aí eu falei, caraca, velho, eu não consegui emprego nessa área, tipo, concurso escasso. Quando saía concurso, era aquelas cadastros de reserva, sabe? Uhum, sim. Aí eu, caralho, velho. Aí, tipo, eu via a galera que formava junto comigo também indo trabalhar em outras áreas, sabe? Pouquíssimos trabalhavam como biomédico. Uhum. Com dificuldade de conseguir emprego. Aí comecei a ter depressão por conta que eu não conseguia trabalhar, sabe? Tipo, na minha cabeça, eu pensava assim, pô, eu formei em biomedicina, fiz mestrado, eu tenho que trabalhar nisso. Senão, sabe aquela cabeça quando você é recém-formado e fala assim, não, vou fazer isso da minha vida. Aí eu fiquei amiga da Abigail Sunamita. Aí ela, lembra daquele filme da Barbie, do hype do filme da Barbie? Uhum. Aí ela me chamou pra ir gravar ela lá. Tipo, amiga, não tem ninguém pra me gravar, vamos gravar lá? Aí eu falei, vamos, nunca tinha gravado ninguém, nem acompanhado ninguém, assim. Aí quando eu fui gravar ela, rapaz, eu gostei disso aqui, hein? Gostei dessa área aí da comunicação. Aí foi aí que eu comecei a trabalhar nessa área, do nada. Entendi. Então, no caso, sua área é saúde, que não tem nada a ver com o que você faz hoje, mas você achou na comunicação uma oportunidade de emprego, mas gostou, né? Gostei. Hoje eu não quero saber mais de trabalhar com ser biomédica, sinceramente, eu não quero saber mais. Da hora. Toda vez que eu trago uma pessoa pela primeira vez aqui no plataforma, eu sempre gosto de traçar uma linha do tempo, né? Da pessoa até para ficar como registro, caso a pessoa venha uma segunda vez, a gente poder falar de outros assuntos ao invés de falar propriamente da história da pessoa. Então vamos tentar fazer isso com você. Você consegue traçar uma linha do tempo de quem é a Caterine, tipo, onde nasceu, o que fazia, o que gostava, né, aonde estudou, até chegar ao momento da vida, tipo, profissional, pode ser? Aí na medida que você for contando, se tiver alguma curiosidade, alguma coisa, eu te interrompo no meio e a gente desenrola. Tá bom. Eu nasci aqui em Rio Branco, estudei, a primeira escola que eu estudei foi no Nelton Maia, escola Nelton Maia. Depois fiz meu ensino médio, o primeiro ano no Instituto São José. Sim. Depois terminei o ensino médio no SERB. Eu não sei como é que traça a linha do tempo na realidade, mas é mais ou menos assim. Pode ir, fica à vontade, conte do seu jeito. A Caterine, da infância, ela gostava muito sempre gostei de desenhar, então é um hobby meu até hoje eu pinto. Gosto muito de pintar, gosto de arte. Sempre fui uma criança emo, assim, né? Então, gostava de Evanescence, Linkin Park, certo. NX0. Não mudou muita coisa não, sabe? Até pra hoje. Do meu gostos musicais. Sempre fui muito sonhadora. Sempre acreditei assim, que eu ia mudar, sabe? De vida, essas coisas assim. Não tive uma infância rica, sabe? Minha infância foi pobre. Tipo, em classe média baixa, sabe? Sim. Mas sempre acreditei, assim, no lado bom da vida, sabe? Do que as coisas dariam certo. Você morava em que bairro? Eu moro até hoje no bairro José Augusto. Eu cresci aqui, né? Nasci aqui e moro até hoje. Nunca mudou pra nenhum outro canto? Já mudei. Já fui casada.
3 anos. Aí, quando eu saí da casa da minha mãe, mas aí eu me divorciei tem 3 anos. E aí voltei a morar com a minha mãe, no Bosque, né? Sempre morei com o José Augusto. Entendi. Você falou uma coisa bem legal, que você disse que era uma pessoa sonhadora, né? O que significa isso na prática? Por que eu tô fazendo essa pergunta? Porque eu gravei com o Giovanni recentemente, né? A 4ª participação dele no plataforma, e a gente falou muito sobre isso, sobre essa questão, e eu usei uma frase que às vezes a gente sonha sonhos que a gente não é capaz de suportar. Não porque esses sonhos são impossíveis, eu acho que não existe sonho impossível. A partir do momento que você sonha, já não é impossível, né? Se você sonha, é porque existe a possibilidade disso se concretizar de alguma forma. Senão ele nem seria possível ser sonhado, né? Se a gente for falar em termos práticos da vida. Mas o que significa o que significa na prática você ser uma pessoa sonhadora? Cara, pra mim, na prática, ser uma pessoa sonhadora é aquela que, para além de pensar assim, cara, eu quero ter isso, meu sonho é ser independente, ter minhas coisas, é você batalhar, sabe? Pra ir atrás. Porque tem gente que só sonha e que fica, ai, o sonho é ser isso, mas não corre atrás, sabe? E eu já fui por muito tempo uma pessoa assim, que eu me considerava sonhadora, mas não corria atrás. Eu ficava esperando a luz divina cair assim do céu e não corria atrás, não ia de peito aberto, sabe? Para as coisas. Eu tinha muito medo de mostrar minha cara, porque quando você tem que buscar alguma coisa, principalmente nessa área que eu trabalho agora, você não pode ter vergonha de mostrar sua cara, não pode ter vergonha de falar. E assim, eu quebrei essas barreiras minhas, assim, de ter vergonha, de falar, de ir atrás das coisas. Eu era muito acomodada, sabe? E assim, eu me considero uma pessoa sonhadora, ainda mais agora, porque eu sonho e eu vou atrás. Antes eu sonhava, ficava naquela expectativa que ia cair do céu, sabe? Pra mim. Hoje não. Hoje eu corro atrás e bora pra frente. E eu ainda tenho muitos sonhos assim pra realizar, sabe? Tipo, eu pensei que com 30 anos eu ia era casada, com 3 filhos, concursada. Eu, tipo, hoje, sabe? Às vezes os sonhos mudam também, né? Sim. Boa, cara, inclusive eu falei disso recentemente, num podcast recentemente, e não só mudam, como a gente também tem que ter maturidade de abandonar alguns deles, né? Sim. Porque senão vem a frustração, e aí pessoas frustradas frustram outras, né? Acho que a nossa sociedade seria melhor se tivesse menos gente frustrada, porque eu vou dar um exemplo meu mais recente, que é sobre ter filhos, né? Eu sempre fui um cara, assim, sempre, desde criança. Acho que a primeira vez que eu falei que queria ser pai, eu era criança ainda, tinha acho que uns 7 anos de idade. Eu sempre quis ser pai, era uma grande questão minha. E também tive uma vida de igreja muito grande, então na igreja é incentivado isso, né? Ter família, construir família e tudo mais. E, cara, recentemente, eu não vou dizer que esse sonho morreu não, tá? Ele não morreu, ele ainda continua ali dentro de mim, só que hoje não é uma prioridade, hoje não é uma coisa, sabe? É a grande realização da minha vida. Eu coloquei ele num lugar meio assim de que, caramba, se for pra ser, se Deus me conceder essa oportunidade, tudo bem. Mas também se não for, tá tudo ótimo também. Tá tudo perfeito. Eu não vou morrer, eu não vou me sentir menos homem por isso, eu não vou me sentir menos realizado por isso, eu não vou me sentir menos nada por isso. Tá tudo bem. E eu acho que às vezes a gente tem essa mania de não abandonar sonhos, achar que a gente ainda vai conseguir realizar alguns tipos de sonhos, que se a gente for parar pra pensar e ser honesto com a gente mesmo, que é difícil essa parada também, a gente vai ver que a gente nem sonha mais aquilo, né? Nem é algo mais tipo... Que nem você deu o exemplo da sua própria formação, inclusive, né? Sim, era o meu sonho ser biomédica aí, trabalhar no laboratório. E aí, tipo, hoje mudou totalmente. Tipo, eu não me vejo mais trabalhando com isso, sabe? Não me vejo mais. Você falou de filhos, quando eu era casada, o meu ex-marido dele não podia ter filhos. E aí eu fiz fertilização in vitro pra ter filho. E eu não engravidei. Foi uma frustração horrível, sabe, pra mim. Logo depois veio o divórcio. E, tipo, foi outro sonho que eu meio que deixei de lado, sabe? O meu de ter filhos, ter minha família. E aí, tipo, mudou tudo. Tipo, mudei de área, eu me separei. A vida foi mudando e se ajustando da forma que é pra ser, sabe? Acredito que é assim. Não tem como você controlar, né, as coisas. Exato. E aí, ainda sobre isso, é porque tem uma coisa de... Assim, eu não sei se você concorda comigo, mas é mais fácil sonhar quando você não tem nenhuma bagagem, né? Pra carregar. Verdade. Assim, por que é mais fácil criança imaginar coisas
lúdicas, de que vai ser a vida perfeita. Até adolescente mesmo, tipo, quando a gente é adolescente, a gente imagina a pessoa perfeita pra casar, a casa, como você falou, né, o padrão de, tipo, ser concursado e tudo mais. Porque a gente tem poucas bagagens até então, né, tem poucas contas pra pagar, teve poucas frustrações na vida, teve poucas dores de cabeça, e aí quando você entra na fase adulta, que você tem que pagar boleto, e aí tem pepino pra resolver, pepino familiar, dependendo do seu contexto familiar, você carrega pepino de outras pessoas que não tem nada a ver com você, mas por estar na família você tem que resolver também. E aí vai estreitando, né, essa coisa, e aí eu sempre costumo dizer que é legal separar sonho de objetivo, né? Sonho é uma coisa distante, lúdica, que pode ou não ser realizada, mas objetivo não. Objetivo é algo que você tem concreto, você bota num papel e idealiza. E isso também faz parte da maturidade, quando a gente consegue separar um pouco dessas duas coisas, né? Pô, eu sonho muito ir para Paris, mas se eu conseguir ir aqui para Porto Velho, já tá ótimo. E às vezes tu coloca na tua cabeça que tu quer ir pra tal canto e tu chega na hora e não é essas coisas, sabe? Tipo, não é o que tu imaginou. Também acontece muito isso. Tipo, você lutar por algo que você pensar assim, cara, aquilo ali, quando eu tiver aquilo vai ser bom. E quando você tem, você ainda se sente, sabe? Ainda sente que não é aquilo. Acontece muito também. Acontece. Tipo, você acha que realizando aquilo, pronto, vai ser o ápice da vida. E às vezes realiza e viu que, né? Às vezes tá faltando outras coisas. Tipo, sempre falta, né? Acho muito difícil você se considerar 100% completo, sabe? Concordo. Eu sempre dou o meu exemplo de quando eu entrei na empresa que eu trabalho hoje, né? Eu era um cara muito pobre, eu ainda sou pobre, mas não como eu era antes, né? Graças a Deus as coisas estão melhorando. Mas assim, eu nunca tive sonho de viajar, sabe? Tipo, nunca, até porque eu não tenho um histórico nenhum na família de pessoas que viajam, pai e tal. Era uma parada muito distante pra mim. Coisa de novela do Manuel Carlos, assim, sabe? E quando aconteceu comigo, consegui viajar, já viajei 3 vezes. E aí, quando isso aconteceu, eu fiquei pensando assim, caramba, isso não era um sonho meu, mas depois que se realizou, eu meio que entendi como é gigante essas coisas, porque você concorda comigo que às vezes a gente sonho dos outros, tipo assim, principalmente em relação à vida profissional. Por exemplo, a minha mãe. Quando a minha mãe soube que eu ia viajar, ela chorou, cara, ela ficou muito emocionada, falou, pô, valeu a pena investir em você, hoje você trabalha na sua área e tal, e tudo mais. E aí eu olhei para aquilo e falei, caramba, mano, beleza, não era o meu sonho. Eu não tô dizendo que eu não queria viajar, tá? Nunca, não tô dizendo isso, mas não era algo que eu idealizava pra minha vida, porque eu achava muito distante. Mas aí quando aconteceu e eu vi a reação da minha mãe, da minha avó, eu falei, caramba, tá aí. Eu acho que eu tô realizando o sonho de outras pessoas, porque talvez minha mãe, na minha idade, quisesse ter essa experiência que eu tô tendo hoje, tá ligado? Acontece muito isso. Eu, por exemplo, só vim fazer minha primeira... também nunca tinha viajado de avião na minha vida. Só vim viajar a primeira vez quando eu conheci meu ex-marido. E aí eu viajei a primeira vez com 23 anos e aí eu fiquei louca, tipo assim, conhecendo mais. Tipo, eu também pensava que eu nunca ia viajar. Na época eu era estagiária, recebia R$500 por mês. Como é que viaja com R$500 por mês? Não tem como, né? E aí vem as oportunidades, e aí a gente abraça. Graças a Deus, assim, né? Depois que eu me divorciei, eu consegui viajar também. Mas eu pensava na minha cabeça que eu nunca ia viajar. Tipo, que a gente não consegue, sabe? Quando você não tem uma condição muito boa, viajar é caro pra caralho. Desculpa, pode falar palavrão. Claro que pode, fica à vontade. Não faz parte da realidade de muita gente, né? Não faz. Principalmente onde a gente mora, né, cara? Viajar pra qualquer lugar saindo do Acre é muito caro, né? Meu Deus, muito caro mesmo. Catarina, eu não sei se você vai gostar do assunto que eu vou querer entrar agora, mas é sobre o Vasco da Gama, que eu vi que você é vascaína, né? E assim, antes de entrar no assunto Vasco da Gama, eu quero te contar a minha relação com o Vasco. Eu não sou vascaíno, eu sou São Paulino, roxo, eu sou muito apaixonado pelo São Paulo Futebol Clube, inclusive antes da gente começar a gravar eu tava assistindo o jogo, mas a primeira camisa de time de futebol que eu vesti na vida foi a do Vasco. Meu Deus, por que tu virou São Paulino? Vou chegar lá. Tem uma explicação bem plausível para isso. Porque eu joguei, né, no time do Vasco daqui do Acre, né, que é o Vasco do Acre, as escolinhas e tal. Então a primeira camisa que eu vesti foi a dele. Eu não tinha camisa do São Paulo ainda. Meu pai é separado da minha mãe, meu pai é São Paulino roxo,
né? E minha mãe também é São Paulina. E eu peguei a melhor fase do São Paulo, né? De 2005 até 2008, título toda hora na TV. E por não ter nenhuma influência vascaína dentro de casa, eu não virei vascaíno por isso, por esse detalhe aí. Mas eu tenho um carinho muito grande pelo Vasco, muito grande mesmo. Eu não torço, eu não sou torcedor, tipo, vou dizer que eu vou, se o Vasco perde, eu vou ficar triste se ganhar. Não. Mas eu gosto de ver o Vasco jogar, eu gosto da história do Vasco também. O Vasco tem uma história linda, pô. O Vasco tem uma história linda. É um time que eu tenho muita empatia. E eu queria ouvir a sua história com o Vasco. A minha história com o Vasco é, assim, o meu bisavô era vascaíno, então eu tenho foto aqui em casa do meu bisavô com a roupa do Vasco. E aí o meu avô também era. Então, querendo ou não, eu tive essa influência da família, sabe? A minha mãe também, essa que ela é uma vascaína fajuta, porque quando chega na hora dos jogos, ela não aguenta não, rojão. O Vasco perde, ela esculhamba. Tadinho. Então, eu cresci assim, sendo vascaína, sabe? Eu sempre fui vascaína, desde que eu me entendo por gente. Eu sempre torci pro Vasco. E antigamente, quando eu era mais nova, né? Eu era uma torcedora que eu brigava muito flamenguista, assim, de ficar discutindo, sabe? Batendo boca, por causa de time. Hoje não, mas assim, o Vasco é algo que eu amo torcer pelo Vasco, eu amo ser vascaína. E, tipo, hoje, que quando eu tiver meus filhos, eles vão ter duas opções, ou a rua ou eu vou torcer pro Vasco também. Porque se eu peguei a pior fase, falou que tinha pegado a melhor fase, né, de São Paulo e tal. Já eu peguei a pior fase do Vasco da minha vida, entendeu? Então, se eu não larguei o Vasco na pior fase dele, eu não largo nunca mais. Na época que o Vasco ganhou o Libertadores, você era novinha, né? 2000, acho, né? Era. Então... agora, depois dos últimos anos, foi só um declínio, né? Mas assim, o Vasco da Gama, eu acho que ele tem que mudar muita coisa, sabe, ali. Cara, assim, o pior... Eu também passei um sufoco grande com o São Paulo nos últimos anos, antes de voltar a ganhar de título, né? Cara, e assim, o pior é que eu acho que a gente se identifica nesse sentido aí, porque você é uma torcedora, assim como eu sou com o São Paulo. É uma coisa que faz parte da minha vida. Assim, não existe... Eu comecei a namorar faz pouco tempo, né? Eu comecei a namorar recentemente e ainda bem que ela é São Paulina e pagodeira. São dois critérios básicos, assim, pra namorar comigo, né? Só que ela, assim, tipo, ela é uma São Paulina mediana, tipo assim, nem torce demais, mas também nem torce menos, ali tranquila, se ganhar, ganhou, se perdeu também, tá tudo bem. Já eu não, cara, eu sou um tipo de torcedor que se o São Paulo não joga bem, tipo, hoje é um exemplo disso. São Paulo não jogou bem, o meu humor ficou afetado, entendeu? Eu fico estressado, eu começo, mas tudo bem, começo do campeonato, tento frear ali, pensar ali que tá tudo bem. Mas assim, é um bagulho que eu sempre falo. Cara, muito ruim você ver algo que você gosta tanto sendo muito maltratado, velho. E aí eu me coloco no lugar do vascaíno, que é uma torcida gigantesca. Se você parar pra pensar, assim, se você fizer um cálculo bem legal, você vai ver que o Vasco tá ali entre top 3, top 4 de torcidas do Brasil, e há tanto tempo sendo maltratado por gestões. Aí quando você vê, pô, agora veio aí uma SAF que vai melhorar a nossa vida, e aí não melhora, e aí pô, parece que o abismo não tem fim, né? É isso mesmo. E o Vasco é torcida que ele, por mais que a gente perca e aconteça esses declínios do time, a gente não deixa de torcer, sabe? Tipo, exato. É um torcedor que é fiel ao time. O Vasco tem uma história linda. E, tipo, é um time muito antigo, é um time tradicional. Agora esse ano teve o centenário, né, do Vasco. Esqueci quantos anos era, 162 anos. E o Vasco faz parte da história do Brasil, entendeu? Então é um time foda. Só que é triste ver como o time tá, né, nos últimos anos. Espero que melhore como o Vasco. Não vou deixar de torcer, mas o meu sonho é que meu time volte, né, aos seus anos de glória aí. Exato. Mano, e outra, né, tipo, a torcida não merece, né, velho? Assim, a torcida é o que segura o time. Nos bons e nos maus momentos é o que segura o time ali, é o que, tipo... Eu achava, sinceramente mesmo, que ia acontecer com o Vasco o que aconteceu com o Botafogo. O time ia voltar a ter autoestima, entendeu? O torcedor ia voltar a ter autoestima, né? Melhorar a gestão, melhorar nas contratações de jogadores. Mas, infelizmente, meio que não saiu do lugar, né? A mesma coisa. Espero que melhore, né? Nossa, tamo aí. Eu assim, já fiz promessa. Ano passado, fiz uma promessa. Passava pra cair, né? Ano passado. E aí, eu fiz uma promessa que se o Vasco não caísse, não fosse rebaixado, eu passaria um ano sem tomar refrigerante.
Ai, gostei. Teve uma vez que eu fui tomar umas cachaças, né, beba. E aí tomei o refrigerante sem querer, velho. Aí eu já fico isso, vai ser minha culpa, porque eu tomei o refrigerante e quebrei a Sensação de culpa do caramba, hein? Ai, gente, mas é isso. Caramba, Caterina, pior foi eu, cara. Eu fiz uma promessa também ano passado. Se o São Paulo ganhasse a Copa do Brasil, na verdade eu fiz 3 promessas, né? Foi um combo. Bastava fazer eu fiz um combo de promessas. Eu fiz 3 promessas, só que, tipo, 3 promessas em uma só. Não foi 3 promessas separadas. Não foi tipo assim, se eu não cumprir essa, não valeu. Que foi, uma delas foi essa que você falou, de ficar sem beber refrigerante e comer besteira que eu gostava de comer, né? Gosto de tudo, hambúrguer, eu amo esfirra, pizza, enfim, essas coisas. Eu não consegui cumprir essa promessa, eu quebrei já. Eu quebrei. A outra promessa tinha sido apagar contatos de todas as ex e mulheres que eu, quando tava bêbado, mandava mensagem. Isso aí foi certo. Então, aí, promessa boa de se fazer. Eu vou anotar isso aí, se o Vasco vai pra cá. Consegui cumprir, tá? Foi tudo bem. E a última foi a do Pix Solidário. Todo mês fazer um Pix Solidário pra alguém aleatório. E aí, quando eu falo alguém aleatório, é alguém que eu não tenho vínculo nenhum. Não é que, tipo, um amigo me pediu. Não pode ser. Tem que ser uma pessoa que eu não conheço. Eu não sei de onde que veio. Sabe aquela frase bíblica? Dá com a mão e dá com a mão e esconde a outra? Sim. Mais ou menos isso. Essa promessa eu também tô conseguindo cumprir. Até agora eu não falhei nenhum mês. Tô conseguindo cumprir. Então eu tô na esperança de Deus olhar pra mim e me deixar ali no meio termo, sabe? Do saldo. Pô, ele quebrou uma, mas em compensação cumpriu 2. Então vamos deixar o São Paulo ganhar um título esse ano. Eu fiz 2 promessas também. Eu fui burra, fiz só uma, agora tô lascada. Pô, mas aí você bebeu o refrigerante uma única vez? Não bebeu mais ou continuou bebendo? Bebi, depois bebi. Já quebrou, né? Coca-Cola. Já quebrou, né? Então não tem o que fazer. Já quebrei, mais. Já era. Se o Vasco cair, eu vou ficar magoada. Tipo, vou levar pro pessoal. É foda. Mas ainda falando de Vasco, você tem um grande ídolo no Vasco? Um cara que você viu jogar e que você tem grande admiração ou não? O Romário. Romário é outro nível, né? Você assistiu a série dele na HBO Max? Não assisti. Eu assisti os 3 primeiros episódios. Muito boa, viu? Recomendo, inclusive. Vou assistir. Muito boa. Romário, o cara, aparece no meio da série. Eu acho que são 5 episódios. Que legal, ele fala de toda a carreira dele, no período na seleção também, que ele foi barrado e que a torcida pedia pra ele ir. A ex-mulher dele participa também, que foi na época que ele foi pra Holanda. Bem legal. Então, é isso, Caterine. Cara, muito obrigado por você ter aceitado o meu convite pra gente bater esse papo. Adorei te conhecer. Gostei muito, senhor. Clima muito leve. Caterine, no final do programa eu sempre costumo dizer, né? Eu sempre costumo brincar que é o lugar de fala do convidado, né? Porque o convidado tem um espaço para falar o que quiser, mandar um abraço para quem quiser, falar algo que eu talvez não tenha perguntado, porque ficou claro que não é uma entrevista, né? É um bate-papo. Então, como todo bate-papo, tem coisas que a gente quer falar e não lembrou de falar. Então, esse é o seu espaço. E, cara, mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado o convite. Que fiquei aí aberto para mais vezes. À vontade. Eu que agradeço o convite. Gostei muito, sabe? Assim, eu nunca tinha participado de nenhum podcast, então eu tava um pouquinho ansiosa, sabe? Então, meu Deus, o que ele vai falar? O que ele vai perguntar? Mas eu tinha dado uma olhada, sabe, nos outros. Eu falei, vai ser legal e tal. Eu gosto muito de conversar, assim. Eu gosto de conversar sobre futebol. Então, velho, pode me chamar, tá? Pra conversar de tudo, de respirar. Eu tô aqui disponível, viu? Muito obrigada pelo convite. Tamo junto, então. Até a próxima. Até a próxima. Valeu.